Em tempos de incerteza, nos encontramos em um momento crucial neste ano, com implicações proféticas segundo a visão bíblica. 4 tendências emergem como faróis chamando a atenção para além de serem simples pregações, elas representam um chamado para estarmos atentos às profecias que se manifestam no nosso mundo contemporâneo. Tendência número 1. Unidade global. A análise da ascensão da unidade global e governança revela uma tendência marcante na configuração contemporânea do cenário mundial. À medida que os laços entre nações se intensificam através do comércio, avanços tecnológicos e complexidades geopolíticas, emergem iniciativas visando o fortalecimento de alianças globais. Este fenômeno aponta para um possível desdobramento em direção a um sistema unificado de governança global. A interconexão crescente entre os países, resultante da globalização, proporciona uma plataforma para a formação de alianças mais robustas. Na busca por interesses comuns, as nações estão cada vez mais dispostas a colaborar em diversas áreas, desde questões econômicas até desafios ambientais. A sinergia entre diferentes culturas e economias torna-se uma necessidade premente, impulsionando a criação de laços mais estreitos e duradouros. Essa tendência encontra eco em interpretações de escrituras sagradas, como Apocalipse 13 e 7:8, que descreve uma potência mundial com autoridade sobre todas as tribos, línguas e nações. Embora a análise dessas profecias deva ser conduzida com cautela e respeito pelas diversas interpretações teológicas, é intrigante observar como essas visões milenares podem ser percebidas como reflexo dos desenvolvimentos contemporâneos em direção a uma governança global. A busca por uma ordem mundial unificada, no entanto, não está isenta de desafios e controvérsias. Questões como a soberania nacional, divergências ideológicas e a distribuição desigual de recursos representam obstáculos significativos. Além disso, o equilíbrio delicado entre a preservação da diversidade cultural e a necessidade de cooperação global exige uma abordagem cuidadosa e inclusiva. A efetivação de um sistema de governança global enfrenta resistências e incertezas, mas a própria busca por tal unidade reflete uma consciência crescente da interdependência global. À medida que desafios transnacionais, como pandemias e mudanças climáticas, exigem respostas coordenadas, a necessidade de uma abordagem globalizada torna-se cada vez mais evidente. Tendência número 2. Avanços tecnológicos. A segunda tendência que desponta no horizonte temporal é o avanço vertiginoso da tecnologia, trazendo consigo reflexões intrigantes sobre a possível materialização da chamada marca da besta. A Revelação capítulo 13 versículo 16 e 17 desenha uma visão vívida de uma era em que as pessoas carregarão uma marca na mão direita ou na testa, um elemento determinante para as transações econômicas. Surpreendentemente, as rápidas evoluções tecnológicas contemporâneas conferem uma plausibilidade crescente a essa imagem apocalíptica. O cenário profético delineado nas Escrituras se entrelaça de maneira inquietante com os avanços tecnológicos do século XXI. A referência à marca na mão direita ou na testa sugere uma integração intrínseca da tecnologia com o corpo humano. À medida que a biotecnologia, a inteligência artificial e outras disciplinas avançam, surge a possibilidade real de interfaces entre homem e máquina, tornando tangível a ideia de uma marca distintiva. O desenvolvimento exponencial de tecnologias como a blockchain e sistemas de identificação biométrica contribui para a concretização dessa profecia. A capacidade de vincular informações pessoais a uma entidade única e rastreável ganha destaque, delineando o caminho para uma sociedade onde a identidade e as transações financeiras estão interligadas de maneira inseparável. Em 2024, a projeção é de que essa tendência persista, impulsionada por investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento. A infraestrutura necessária para o nível de controle, poder e vigilância aludido na profecia do Anticristo já está em vigor. Sistemas de monitoramento avançados, inteligência artificial aplicada à segurança e o crescente uso de tecnologias de reconhecimento facial estabelecem as bases para uma sociedade altamente controlada. Contudo, a interpretação dessas profecias deve ser abordada com uma perspectiva crítica e sensível, levando em consideração as múltiplas interpretações teológicas. O avanço tecnológico, por si só, não determina o cumprimento de profecias religiosas, mas serve como um catalisador para reflexões sobre ética, privacidade e os limites da integração tecnológica na sociedade.
À medida que nos aproximamos do futuro, a interseção entre avanços tecnológicos e narrativas apocalípticas levanta questões fundamentais sobre o equilíbrio entre inovação e responsabilidade. É imperativo que a sociedade esteja vigilante e atenta aos desdobramentos dessas tendências, mantendo um diálogo aberto sobre as implicações éticas e sociais inerentes aos avanços tecnológicos que moldam a nossa realidade. O desafio reside em abraçar o progresso de maneira consciente, evitando as armadilhas de um futuro distópico e preservando os valores fundamentais que norteiam a humanidade. Tendência número 3. A apostasia. A terceira tendência que emerge no panorama é a apostasia, um fenômeno caracterizado pelo afastamento da fé verdadeira. Num cenário global, testemunhamos um desvio das doutrinas bíblicas, configurando-se uma verdadeira rebelião contra Deus. A advertência proferida por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3 sobre a apostasia ressoa com uma urgência palpável nos dias atuais. À medida que o tempo avança, torna-se evidente um marcante desvanecimento dos valores fundamentais do cristianismo, com uma mudança moral e um distanciamento das verdades contidas nas Escrituras. O panorama contemporâneo reflete uma alteração significativa nas crenças e práticas religiosas, onde a apostasia assume várias formas. Este desvio pode manifestar-se tanto de maneira sutil, através da diminuição da importância atribuída às doutrinas fundamentais, quanto de forma mais flagrante, com a aceitação de práticas que contradizem claramente as Escrituras. A tolerância em relação a comportamentos que divergem dos princípios cristãos tradicionais torna-se mais evidente, levando a uma diluição da identidade religiosa em muitas comunidades de fé. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3 adverte sobre a apostasia como um sinal dos últimos tempos, um alerta para a iminência de desafios espirituais. O distanciamento das verdades bíblicas é retratado como um fenômeno que precede eventos significativos e impactantes na história da fé cristã. Essa profecia ressoa de maneira contundente nos dias atuais, à medida que as igrejas enfrentam dilemas éticos e teológicos, às vezes cedendo à pressão cultural em detrimento das Escrituras. A mudança moral, muitas vezes justificada sob o manto da modernidade e da progressão social, desencadeia questionamentos sobre a integridade e a autenticidade das doutrinas cristãs. A apostasia não é apenas um fenômeno religioso, é também um reflexo das transformações culturais que permeiam a sociedade contemporânea. À medida que os valores se deslocam, as igrejas se veem desafiadas a manter uma postura firme em relação às verdades fundamentais do cristianismo, preservando sua identidade em meio a um ambiente em constante evolução. Nesse contexto, o papel da liderança religiosa torna-se crucial. A responsabilidade de guiar as comunidades de fé, preservando a integridade doutrinária, é um desafio monumental. A necessidade de ensino sólido, discernimento espiritual e defesa das verdades bíblicas torna-se mais premente do que nunca. Tendência número 4. Decadência moral e mudanças nos valores sociais. A quarta tendência que se delineia no cenário contemporâneo destaca-se pela decadência moral e pelas mudanças nos valores sociais. Valores tradicionais, profundamente enraizados nos ensinamentos bíblicos, enfrentam desafios significativos, culminando em uma sociedade que, cada vez mais, parece regida pelo egoísmo. A ascensão do individualismo e a busca desenfreada pelo prazer são identificados como sinais preocupantes de uma transformação cultural e ética. Este ambiente de decadência moral, descrito de maneira profética em 2 Timóteo 3:1-5, delineia um retrato sombrio de uma sociedade que se distancia dos princípios divinos. A mudança nos valores sociais é um fenômeno marcante nos tempos contemporâneos, impactando diretamente a estrutura moral que historicamente orientou comunidades e nações. A sociedade, outrora fundamentada em princípios éticos inspirados nas Escrituras, testemunha uma progressiva relativização desses valores. O desafio para as gerações atuais é discernir entre a tradição e a inovação, garantindo que os avanços não comprometam a integridade moral e espiritual. O aumento do individualismo é uma manifestação visível dessa mudança. À medida que a sociedade se volta para um foco mais intenso no eu, os laços comunitários e o senso de responsabilidade coletiva muitas vezes se desvanecem. Essa ênfase excessiva no indivíduo pode resultar em uma sociedade fragmentada, onde a empatia e a solidariedade são substituídas por uma competição desenfreada pelo sucesso e satisfação pessoal.
A busca desenfreada pelo prazer, muitas vezes desconectada de considerações éticas e morais, é outra característica preocupante desse quadro. A sociedade contemporânea, impulsionada por uma cultura de gratificação instantânea e hedonismo, enfrenta desafios em manter um equilíbrio entre a busca legítima da felicidade e a preservação dos valores morais essenciais. A ênfase excessiva no prazer imediato pode obscurecer a compreensão das consequências a longo prazo, comprometendo a estabilidade moral e espiritual. A profecia contida em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1 a 5 ressoa de maneira impressionante nesse contexto. A descrição de uma sociedade amante de si mesma, avarenta, presunçosa, arrogante, blasfema, desobediente aos pais, ingrata, ímpia, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadora, sem domínio próprio, cruel, inimiga do bem, traidora, precipitada, soberba, mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus, serve como um espelho inquietante de desafios contemporâneos. Enquanto enfrentamos as consequências da decadência moral e das mudanças nos valores sociais, é crucial que a sociedade reavalie seu curso e busque um equilíbrio entre o progresso social e a preservação dos princípios fundamentais. A reflexão sobre as raízes históricas e a sabedoria contida nas Escrituras pode servir como guia na construção de uma sociedade que, apesar dos desafios, permaneça ancorada em valores éticos e morais duradouros. A busca pela restauração moral é um chamado coletivo que exige esforços contínuos para construir uma base sólida para as gerações futuras. A mensagem para os crentes é clara: permaneçam firmes na fé, fortaleçam seus alicerces nas Escrituras e estejam atentos aos sinais que apontam para a realização das profecias bíblicas. Em um mundo em transformação, a responsabilidade de preservar a verdade e agir em conformidade com as convicções cristãs torna-se mais crucial do que nunca.